Olá, eu sou o pastor Alex e você está junto comigo na 9ª temporada do Clube do Livro, e esta é a temporada do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, essa obra-prima da literatura cristã, esse livro que tem impactado tanto a minha vida e tem aberto os meus olhos para todas as artimanhas do diabo. É óbvio que o C.S. Lewis não conseguiu colocar tudo aqui, mas muito do que ele já colocou aqui, ou se não tudo, é ponto de atenção para mim e para você. Eu tenho sido muito edificado com essa literatura, eu tenho sido muito transformado por cada uma dessas cartas e eu sei que você também está. Eu estava conversando hoje, eu, a pastora Adriana e mais uma pessoa a respeito desse livro e a respeito, eu estava falando, o como eu estou impressionado. Sempre fui, mas lendo essa obra em especial, eu fico impactado com a capacidade intelectual do C.S. Lewis e a sua capacidade de cognição, a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de pegar assuntos tão complexos e colocá-los em uma, duas frases e fazer com que aqueles assuntos tão complexos se tornem, tenham tanto sentido. E aí foi interessante que a pessoa falou assim, pastor, eu gostei disso que você falou, mas eu também acho assim, o que eu vejo é que só uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo pode escrever e falar o que ele está falando. E aí eu abri os meus olhos e o meu coração e pensei, é isso. Quando nós falamos em literatura cristã, nós não estamos falando só sobre o intelecto humano, a capacidade humana de colocar no papel aquilo que ele enxerga, porque um livro é, na verdade, a capacidade de um autor de colocar no papel aquilo que ele enxerga, que está à sua volta, a sociedade, os valores, princípios, ideais, ideias, enfim. Mas quando nós falamos de uma literatura cristã, nós precisamos entender que não é só isso, mas também é a capacidade do alto para poder colocar no papel a visão espiritual a respeito de temas tão sensíveis e necessários para a minha vida e para a sua vida. E um clube de literatura cristã, um clube do livro, um clube de literatura cristã, ele precisa ter livros de autores capazes, mas também cheios do Espírito Santo. É por isso que eu e a pastora Adriana oramos tanto antes de escolher o próximo livro. Quando Deus me dá um livro, eu já oro e apresento para ela que ela ore junto comigo. Quando ela tem uma visão ou quando ela entende que existe um livro, ela também compartilha comigo. E é assim que nós já estamos fazendo para a próxima temporada. Eu quero em breve anunciar a próxima temporada, qual é o livro da nossa próxima temporada. Mas enfim, eu quero que você esteja atento não só à capacidade do C.S. Lewis, mas principalmente à manifestação do Espírito Santo nessa obra. Quando nós temos uma visão do mundo espiritual, quando nós entendemos que o Espírito Santo quer revelar algo, nós damos atenção a isso, a nossa vida nunca mais é a mesma. Amém? Dito todas essas coisas, quero agradecer você que está aqui no YouTube, você que está ouvindo os áudios. No final eu vou falar sobre curtir, compartilhar, se inscrever, mas agora eu quero agradecer você que está nos acompanhando nessa jornada, você que está chegando agora, você que adiantou os áudios, você que correu para atualizar todos os vídeos. Deus abençoe você em nome de Jesus, a sua família e tudo que você fizer seja bem sucedido. Quero abençoar você que está na academia, você que está no carro, você que está em casa, no seu devocional em família. Muito obrigado por nos permitir, eu e a minha família, entrar e fazer parte do seu dia, fazer parte da sua rotina. Nós nos alegramos demais com tudo isso. E falando em Adriana, você está sentindo falta dela essa semana? Eu também estou, e muita, mas com certeza, em nome de Jesus, amanhã, sexta-feira, ela vai estar conosco. O que acontece é que ela ficou sem voz a semana inteira. Nós ali estamos trabalhando para que ela recupere logo e oro para que ela se recupere logo, porque essas leituras ficam muito melhores quando ela está ao meu lado. Amém? Dito todas essas coisas, vamos lá, porque o tempo já passou e eu estou falando demais e o que importa não é o que eu falo, mas é o que nós estamos lendo. Afinal de contas, é um clube do livro e eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, ministre ao nosso coração e preencha esse espaço físico onde nós estamos agora, seja qual ele for. Nós te agradecemos por essa literatura, em nome de Jesus. Amém. Bom, o paciente está sendo agora atacado por mal danado e vermelhindo por conta de um novo personagem, uma nova personagem que é a namorada do paciente, a sua família e o círculo de amizades desse paciente.
Então, o mal danado está endemoniado com essa nova amizade, com esse novo estilo de vida do paciente. Vamos ver o que vai acontecer nessa carta 26? Meu querido Vermelindo, sim, o namoro é a época certa para plantar aquelas sementes que, 10 anos mais tarde, irão se transformar em ódio doméstico. E aqui eu tenho ficado impressionado que nas 2 ou 3 últimas cartas o C.S. Lewis já começa a carta com uma frase de altíssimo impacto. Foi assim na carta 25, está sendo assim na carta 26. Ele já fala que é algo muito bombástico. Sim, o namoro é a época certa para plantar aquelas sementes que 10 anos mais tarde irão se transformar em ódio doméstico. O casamento começa no namoro. Se eu não me engano, isso é até um livro. Se não for, é uma frase que eu já ouvi muito ao longo do ministério pastoral, principalmente quando eu trabalhava com jovens. Mas essa é uma verdade que nós não podemos negligenciar ou negar. O diabo, ele planta no relacionamento e no namoro sementes que mais tarde vão brotar, vão frutificar e não são frutos bons para destruir um casamento. As feridas causadas na época do namoro podem ser destrutivas e desastrosas no casamento. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, se você é solteiro, saiba, quando você encontrar alguém que Deus falar ao teu coração para casar, blinde o seu namoro, proteja este relacionamento contra as investidas de Satanás. Os humanos podem ser induzidos a confundir o encantamento que vem do desejo insatisfeito com os resultados da caridade. Tire vantagem da ambiguidade no sentido da palavra amor. Deixe-os na ilusão de que resolveram os problemas pelo amor, quando, na verdade, eles só desistiram deles ou os postergaram sob influência do encantamento. Enquanto esse estado de coisas durar, você terá a sua chance de fomentar os problemas em segredo e torná-los crônicos. Ou seja, o diabo vai plantando sementes ao longo da nossa vida que mais tarde se tornarão problemas gravíssimos, crônicos, difíceis de serem curados ou removidos da nossa vida. O grande obstáculo é a abnegação, ou seja, a ação de negar, de negar aquilo que você pode fazer para benefício próprio. Ficou meio enrolado, né? Mas acho que você entendeu. Note, mais uma vez, o trabalho admirável do nosso departamento filológico em substituir a caridade positiva do inimigo, que aqui é Deus, lembre-se, é uma narrativa antagônica, o inimigo é Deus. Então, substituir a caridade positiva do inimigo pela abnegação negativa. Graças a isso, você pode, desde o início, ensinar um homem a renunciar aos próprios direitos, não para que os outros sejam felizes, mas para que ele possa ser abnegado ao renunciar a eles. É o fato de dizer, olha, eu estou renunciando àquilo que me é de direito, não para que outros possam ser felizes ou para que outros possam ser beneficiados, mas para que ele possa dizer para ele mesmo que ele fez uma renúncia. Isso é uma grande vantagem. Continuando. Outra coisa é de grande ajuda, onde as partes interessadas são tanto homens quanto mulheres. É a divergência de visões sobre a abnegação que construímos entre os sexos. Uma mulher entende por abnegação essencialmente assumir as dores do outro. Já um homem, não provocar dores nos outros, ou seja, abnegação, ou seja, esvaziar de si mesmo, encontrei a expressão correta agora, fala que é diferente para homens e para mulheres. Uma mulher entende por abnegação assumir as dores dos outros. O homem já entende que é não provocar dores nos outros. Então a mulher acha que é assumir a dor e o homem não provocar a dor. Em consequência disso, uma mulher que alcançou o estágio avançado no serviço ao inimigo ou no servir a Deus, irá se tornar um incômodo em escala maior do que qualquer homem, exceto aqueles que o nosso Pai dominou completamente. E por sua vez, um homem terá que viver muito tempo no campo do inimigo para ser tão espontâneo em agradar os outros quanto uma simples mulher é capaz de fazer todos os dias. Assim,
Enquanto a mulher pensa em prestar bons serviços e o homem em respeitar os direitos dos outros, cada sexo, sem ter qualquer razão óbvia para isso, pode considerar o outro, e o faz de fato, como absolutamente egoísta. É interessante porque quando você tem visões diferentes causadas por criações diferentes, e aqui quando ele fala de homem e mulher por fisiologias e biologias diferentes, é interessante que você tem, e nós acabamos enxergando o outro de uma forma muito egoísta. Isso extrapola o campo do gênero masculino ou feminino, homem e mulher, mas em relação de trabalho, na sua relação com os seus pares. Às vezes você tem dificuldade de se relacionar com os seus pares porque você acha aquela pessoa egoísta, mas na verdade a perspectiva de vida dela é diferente da sua. E a beleza do pluralismo, da individualidade no reino de Deus é incrível, porque nós, quando entendemos que Deus nos deu, isso aí é o corpo de Cristo, cada um tendo a sua função, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Quando nós entendemos isso, cai por terra todo egoísmo e toda visão egocêntrica a respeito da nossa fé e da nossa vida cristã. E aí entra a abnegação correta. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui se está fazendo sentido para você. Além dessas confusões, você pode introduzir mais algumas. O encanto erótico produz uma complacência mútua, em que cada um fica realmente satisfeito em ceder aos desejos do outro. Eles também sabem que o inimigo demanda deles um grau de caridade que, se alcançado, iria resultar em ações similares. Você tem que fazê-los estabelecerem como lei para toda a sua vida conjugal aquele grau de autossacrifício mútuo que está presentemente desabrochando com naturalidade do encanto, mas que, quando o encanto se dissipar, eles não terão caridade suficiente para exercitar. Eles não reconhecerão a armadilha, já que estão debaixo da dupla cegueira de confundir a excitação sexual com caridade e de pensar que a excitação vai durar. Uma vez que um tipo de abnegação oficial, legal e nominal tiver sido estabelecido como regra, uma regra cuja manutenção exauriu todos os recursos emocionais, enquanto os recursos espirituais ainda não se desenvolveram, isso levará a resultados prazerosos. Ao discutirem qualquer ação conjunta, torna-se obrigatório que A discuta em favor dos supostos desejos de B e contra os seus próprios desejos, ao passo que B faz o contrário. Muitas vezes é impossível descobrir os verdadeiros desejos de qualquer uma das partes. Com sorte, eles acabam fazendo algo que nenhum dos dois deseja ou desejava, enquanto cada um sente uma fagulha de orgulho e abriga uma reivindicação secreta por um tratamento preferencial pela abnegação demonstrada em uma ojeriza secreta contra o outro pela facilidade com que o sacrifício foi aceito. Aqui ele está falando sobre um orgulho e sobre um amor doentio no relacionamento, onde a pessoa ela tem uma abnegação, ela abre mão dela mesma, dos direitos dela em favor do outro, como se isso fosse o máximo, e ela espera colher os louros dessa decisão, quando na verdade o amor é o amor sacrificial. Eu vou até deixar alguns textos sobre isso aqui fixado, porque o que o C.S. Lewis está falando e o que o Maldanado está escrevendo para o Vermelindo é sobre isso, sobre um amor que não tem a ver com sacrifício, com entrega, com doação, mas na verdade com o que o outro pode me oferecer pelo simples fato de eu ter sido um santo, um maravilhoso ao ceder aos meus desejos para que o outro possa prevalecer. Quando na verdade a pessoa está fazendo isso por motivos errados e equivocados. Mais tarde, continuando aqui, você pode se aventurar no que podemos chamar de ilusão de conflito generoso. Esse jogo é mais bem jogado com mais de 2 jogadores. Numa família com 2 filhos adultos, por exemplo, algo muito trivial, como tomar café no jardim, é proposto.
o membro fica responsável por deixar bem claro, embora sem muitas palavras, que ele preferiria não tomar chá, mas é claro que está preparado a fazer isso por abnegação. Desculpa, gente. Fiquei sem graça aqui agora. Que ele preferiria não tomar chá, mas é claro que está preparado a fazer isso por abnegação. Então, eu não falo o que eu quero para depois me orgulhar daquilo que eu abri mão. Isso é incoerente demais. E lembrando que o pano de fundo aqui é um relacionamento entre o paciente e a sua namorada. Os outros instantaneamente desistem da proposta, de forma a ostentar a sua própria abnegação. Mas, na verdade, somente porque não querem ser usados como um tipo de receptáculo no qual o primeiro falante deposita suas moedinhas de abnegação. Mas ele também não vai desistir fácil de sua orgia de abnegação e insiste em fazer o que os outros querem. Por sua vez, eles insistem em fazer o que ele quer. Os ânimos se acirram. Logo alguém está dizendo, muito bem, então não vou tomar chá coisa nenhuma. E o que ocorre é uma verdadeira briga cheia de ressentimentos amargos de ambos os lados. Você percebe como isso acontece? Se cada lado estivesse brigando com franqueza por aquilo que realmente deseja, eles teriam permanecido nos limites da razão e da cortesia. Mas só porque a contenda foi invertida e cada lado está lutando pela causa do outro, toda a amargura que realmente flui da presunção e da obstinação frustrada e das ojerizas acumuladas dos últimos 10 anos é encoberta pela abnegação nominal ou oficial, ou, pelo menos, usou a abnegação como desculpa. Cara, como essa carta é interessante, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, e isso até mesmo por um aconselhamento pastoral. Eu nunca tinha enxergado por essa ótica do relacionamento homem-mulher a questão da falsa abnegação ou da abnegação orgulhosa, quando eu abro mão do que eu quero para poder cobrar depois o que eu fiz. Será que você está se identificando aqui? É muito perigosa essa carta, porque isso, quando a gente fala de família, pode se tornar, como ele falou no começo da carta, um mal crônico no futuro, que é algo difícil de ser revertido, aliás, bem difícil de ser revertido. Você percebe como isso acontece? Se cada lado estivesse brigando franqueza por aquilo que realmente deseja, eles teriam permanecido no limite da razão e da cortesia. Mas Estou repetindo, tá? Mas só porque a contenda foi invertida e cada lado está lutando pela causa do outro, toda a amargura que realmente flui da presunção e da obstinação frustrada e das ojerizas acumuladas dos últimos 10 anos é encoberta pela abnegação nominal ou oficial, ou pelo menos usa a abnegação como desculpa. Cada parte, com efeito, está bem consciente da qualidade barata da abnegação do adversário e do falso posicionamento que ele está tentando forçá-los a assumir. Mas cada um dá um jeito de se sentir inculpável e manipulado com toda a desonestidade que uma pessoa possa naturalmente adotar. Quais perguntas essa carta já tem te feito? Continuando. Um ser humano sensível disse certa vez: se as pessoas soubessem o quanto a abnegação causa incômodo nas pessoas, ela não seria recomendada do púlpito com tanta frequência e, noutra ocasião, disse: ela é o tipo de mulher que vive para os outros. Você pode notar pela expressão assustada dela. É possível dar início a tudo isso ainda no período do namoro. Muitas vezes, um pouco de egoísmo real da parte do seu paciente é menos eficaz para garantir a sua alma em longo prazo do que os primeiros princípios daquela abnegação autoconsciente e elaborada que um dia pode vir a florescer no tipo de uma coisa que acabei de escrever. Certo grau de falsidade mútua e alguma surpresa pelo fato de a garota nem sempre notar o quanto ele está sendo abnegado já pode ser contrabandeado
para dentro do relacionamento. Se você tem filhos que namoram, leia essa carta com seus filhos e explique para eles sobre a importância de um namoro saudável e do entendimento do que é a construção de relacionamento onde eu, por livre e espontânea vontade e amor, decido servir ao próximo. E se você não teve um relacionamento assim, colhe desafios no casamento hoje, senta com teu cônjuge e ore por isso, porque é muito importante. Muitas vezes, um pouco de egoísmo real da parte do seu paciente é menos eficaz para garantir a sua alma em longo prazo do que os primeiros princípios daquela abnegação autoconsciente elaborada que um dia pode vir a florescer no tipo de uma coisa que acabei de escrever. Certo grau de falsidade mútua e alguma surpresa pelo fato de a garota nem sempre notar o quanto ele está sendo abnegado já pode ser contrabandeado para dentro do relacionamento. A última frase dessa carta diz assim: cuide dessas coisas e, acima de tudo, não deixe uns jovens tolos notá-las. Se perceberem, eles estarão no caminho de descobrir que o amor não é suficiente, que a caridade que eles ainda não alcançaram está sendo demandada e que nenhuma lei externa pode suprir o seu lugar. Tomara que Desordemo possa fazer algo para sabotar o senso de ridículo daquela jovem. Com carinho, seu tio Maldanado. E assim acabamos a carta de número 26, pensando muito não só na parte dos relacionamentos sentimentais ou de homem e mulher, mas pensando nas relações humanas também. Você já parou para pensar, talvez, que a sua abnegação, o abrir mão de si mesmo pode ser uma forma de orgulho que está enraizada dentro de você? Eu quero refletir sobre isso, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Será que essa falsa modéstia não tem roubado de você a verdade do reino de Deus que precisa ser estabelecido? Aquela verdade que Jesus estabelece, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aquela verdade bíblica que diz que maior é aquele que serve. Aquela verdade bíblica que diz que nascemos para servir os outros como se fossem superiores a nós mesmos, sem esperar nada em troca. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu te abençoo e agradeço por você estar conosco no Clube do Livro. Deixa eu te pedir algo com muito amor e carinho. Eu tenho sentido muita falta dos comentários, principalmente aqui no YouTube. No grupo do WhatsApp tem fluído muito bem. Nem todo mundo comenta, mas eu quero convidar você a comentar. Não tenha vergonha de se expor, porque, como eu sempre falo, o seu testemunho, o seu compartilhar é a resposta de oração de alguém. E isso é muito importante. O edificar-nos mutuamente. Eu estive ontem numa célula e achei maravilhoso ouvir a pessoa do Clube do Livro falar assim: não, pastor, porque eu ouço, as pessoas do meu trabalho ouvem, eu quero até mandar um abraço para vocês sabem quem são. E a gente discute, a gente tem um Clube do Livro onde a gente discute o livro. E os vídeos, os áudios, aquilo que a gente está ouvindo do Clube do Livro com o pastor Alex, então tem sido muito gostoso. Mas eu quero que você comente aqui no grupo, porque isso vai ajudar demais a edificar outras pessoas e também essa edificação mútua. Mas também te peço, compartilhe esses áudios nos grupos do WhatsApp, compartilhe o link do Google Drive aqui com as pessoas que você conhece, coloca nos seus status do WhatsApp, publica no Instagram. Por quê? Não porque eu quero que o Clube do Livro ficar famoso, não, eu quero que vidas sejam edificadas, pelo amor de Deus, como isso é importante para nós, que a literatura cristã alcance vidas e vidas preciosas, e você pode nos ajudar. Então se inscreve aqui no canal, também peço para que você dê o seu like nesse vídeo, comente esse vídeo aqui no YouTube e que você também ative as notificações. Eu abençoo a tua semana, abençoo, aliás, o início desse final de semana. Hoje é quinta-feira e se você está vendo os áudios, vendo os vídeos e ouvindo os áudios no dia certo, hoje é quinta-feira, e eu abençoo esse seu dia em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau.